Muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda à nossa grande entrevista, programa semanal. Desde já um importante comunicado a você, querida audiência, nós vamos mudar de horário. A partir da próxima semana, hoje é o último dia que fazemos na terça, nós passaremos a ocupar o horário das 20h30, 8h30, mas na sexta-feira. Em contrapartida, ganhamos um horário que eu acho muito interessante para a televisão, uma reapresentação no domingo às 11 horas da noite. Nós vamos concorrer lá com o pessoal do Canal Livre, com o Fantástico, com o Pânico e Moleza, não tem problema. Entendeu? Então, anote, divulgue para os amigos uma pequena mudança. Sai da terça, vai para a sexta. Já a semana que vem. Hoje é o último programa que nós fazemos. E para nosso privilégio, para encerrar os programas de terças-feiras, nós estamos recebendo hoje aqui o Vlaumir Souza. Vlaumir Souza, desde que eu vi a tua atuação, seja em televisão, seja com textos escritos, seja com pessoas falando de você, sempre pessoa interessante, precisamos levá-lo para a grande entrevista, que é o objetivo do programa. O menino aqui foge, isso aqui foge, eles gostam de fazer perguntas, mas não vou trazê-los aqui ainda. Meus amigos, o Vlaumir Souza, nunca digo, conheço um cara que acho que é um pouquinho mais que você em graduação, que tem 3 ou 4 cursos superiores, é o Heródoto Barbeiro, meu colega de Objetivo em São Paulo. Ele fez jornalismo pela Casper Libero, doutor em História pela USP, advogado pela São Francisco e mais algumas coisinhas mais. Foi ser jornalista. Que bacana, né? Acho que você está no mesmo caminho. O Vlaumir Souza, meus amigos, é graduado em Filosofia, veja o currículo dele, pela Pontifícia Católica de Minas, em Pedagogia, pela Faculdade de Filosofia em Minas, Pedagogia pela Faculdade de Educação aqui de São Luís de Jabuticabal, mestrado em História pela Unesp de Franca e doutorado pela Unesp Araraquara. O professor Vlaumir também tem ampla experiência na área da educação, na área de administração escolar. Ele foi diretor de escola, né, professor? Pesquisa, consultoria e aconselhamento. Ele atua principalmente nos seguintes temas: filosofia, só que dá um programa, né? Ética, história e sociologia, com foco em vários outros temas. Voto distrital, romanização, igreja, pergunta boa aí sobre igreja, política, políticas públicas, planejamento, processos migratórios, onde ele foi se enfiar, sociologia do direito e patrimônio. Ele é autor de vários livros. Anarquismo, Estado e Pastoral do Imigrante, publicado pela editora da Unesp em 2000. Outro, A Esfinge Metodológica, lançado pelo Centro Universitário Mola Lacerda, e Democracia Bandeirante, editada pela Paco Editora, em 2013. E agora, hoje é terça-feira, sábado, agora você já tem programa. Ó. Dá um cortezinho aqui, já tem esse convite para todos vocês. Eu já divulguei lá na Rádio Bandeirantes, estou divulgando aqui agora. Ele lança um livro de poemas, né, chamado Versos e Reversos do Amor, pela editora, como chama a editora? Chiado. De onde é essa editora? É portuguesa. Das Portugal. Isso. Que coisa boa. E vai ser lá no Shopping Iguatemi, na Livraria Cultura, que já chancela qualquer possibilidade de lançamento. É o espaço do livro, né? Especialmente a cultura. Então, está feito o convite. Convidado, quando a gente fica meio apertadinho, lá, está no Rio, está em Brasília, não, estou em Ribeirão. Vamos lá ajudar a gente. Obrigado, viu, professor? Obrigado, o professor José Antônio Lages, graduado em Filosofia, História, olha, está tudo em família. E Pedagogia. E agora, há pouco tempo, você estava graduando em Teologia, completou? Completei. Agora você é teólogo? Sou teólogo também. Sua bênção, meu chefe. Beleza? Beleza, está abençoado. Que interesse interessante em teologia. E doutorando, né, em Ciências da Religião. Te cuida, Cortella. Ah, meu Deus, bacana. Muito bom. Que bom, rapaz. Pela Metodista de São Paulo, que aliás fica em São Bernardo do Campo. Né? Isso, é boa a faculdade, a universidade. E é um campo inesgotável, hein, Laje? Sedutor, hein? Sedutor, cara. Isso aí, nossa, que... dá uma prosa que você nem imagina. Nossa Senhora, qualquer dia você vai falar sobre isso aqui, viu? O professor Lages tem mestrado pela Unesp Franca também. Ele é ex-professor das redes estadual e particular, ex-diretor de escola nas redes municipal e estadual,
Ainda é ou foi consultor técnico legislativo na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ainda sou porque eu estou afastado. Você está né? licenciado. Tô licenciado. Você não é uma boca doutorado. dessa, uma licencinha boa essa, hein? Mas sem remuneração. Sem- É bom que fique bem Eu explicado. já ia me executá-lo aqui. Beleza? E também pedagogo na Escola do Legislativo. Tudo isso em Brasília. Em né? Brasília, faz parte da Câmara. Que bom. Bom, lembre-se que o Lages falava muito sobre educação. Parece que nessa Câmara aí falar de educação não rende reeleição, né? Ele foi vereador em Ribeirão Preto pelo PDT no quadriênio 2001-2004. Eu me lembro que o Lages pontuava bem essa questão da educação. Não ouço mais ninguém falar, né? Está muito bom. Para que também falar de educação, né? Olha lá, deixa quieto como está. Prazerosamente, estreando aqui no meu programa. Esse moço é difícil, é super ocupado, sem agenda, né? O Lafayette da Costa Tourinho Neto. Todas as pessoas que passaram por cursinhos, colégios, faculdades, foram alunas do Lafayette, né? O Lafayette tem uma trajetória também interessantíssima. Mas olha que curioso, formado em engenharia civil pela Moura Lacerda. Depois fez licenciatura plena em estudos sociais na Barão de Mauá, fez curso de licenciatura plena em história pela Barão e pós-graduação na PUC Minas Gerais. Ele é professor de ensino médio superior, foi professor, fundador e diretor do Liceu Albert Sabin, de Ribeirão Preto, de 91 a 2010, ficou um bom tempo lá, né? Atualmente, é diretor do Colégio FAAP de Ribeirão Preto. A FAAP comprou o passe dele, né? Qual o Barcelona compra de Neymar. Ele é autor da coleção Vamos Navegar com a História, publicada pela Ediouro, coautor do livro As Tensões... prato do dia, professor. As Tensões do Oriente Médio e a Guerra do Afeganistão, pela Ediouro também, e autor do livro Cuba, A Construção na Frente Construção, Desconstrução do Socialismo, pela editora FTD. Obrigado, meus amigos. Eu vou dar o pontapé inicial por privilégio de âncora, se não apresentador, depois é com vocês. Professor, de tudo que eu vi que você podia falar tanta coisa, eu quero pegar por esse caminho, que me incomoda muito. Nós estamos vivendo uma crise de ética, professor. O mundo atual é um mundo que a ética está subjúdice. Ou não? Primeiro quero agradecer a você, Cassone, pelo convite. É uma honra participar aqui com duas pessoas tão ilustres, né? O Lages, que é meu companheiro já de lidas há muito tempo, né? E o professor Rafael Tourinho, que conhecia só de vista da Barão de Mauá, né? Muito obrigado pela oportunidade. Tem que dar nível de entrevista, né, professor? Penso que toda geração pensa em crise de valores, né? Em crise de ética. Acho que faz parte do ser humano achar que os valores ao qual ele está atrelado sendo sempre os melhores. E nesse sentido, eu gostaria de lembrar um pouco os professores, né? Todo professor fala também, né? Na minha época era diferente. No meu tempo, os alunos estudavam mais, eles faziam mais tarefas, né? Mas a realidade era outra, assim como a realidade hoje é outra. Eu penso que hoje nós vivemos uma pluralidade muito grande de valores. E essa pluralidade grande de valores deve também fazer nós sermos um país democrático e com uma democracia legal que garante uma manifestação livre de pensamento realmente nas mais diferentes instâncias. Isso faz com que nós possamos pensar ou achar que nós vivemos uma crise ética muito grande. Eu penso que nós vivemos uma transformação ética muito grande. Nesse sentido, por exemplo, minha geração tinha uma ética mais atrelada à religião. Não é? A comunidade hoje que estuda, vive, tem uma ética ligada mais ao trabalho ou ao entretenimento, que também são formas éticas de viver. Então a estética da vida, ou divertimento, é uma ética hedonista. Pode não ser a minha ética, pode não ser a ética que eu concorde, mas é uma forma de encarar a vida, de atribuir um valor a ela. Então para alguns o valor, por exemplo, está na religião, na salvação da alma. Para outros, o valor está na solidariedade, por exemplo, secular, de uma maçonaria ou de outra instituição qualquer. Ou para outros ainda, a dignidade humana está nos direitos humanos, independentemente de qualquer vínculo ideológico institucional, que é, aliás, o que eu penso na minha vida e tento praticar. Então, não importa o ser humano, não importa a condição em que ele se encontra, ele é um ser humano. E, enquanto ser humano, ele tem o valor da vida a ser respeitada. Muito bem. Uma das principais características, professor, da sociedade atual é também o fato de ser marcada por profundas transformações. Não é isso? Rapidez das informações, avanço de novas tecnologias que modificaram o nosso modus vivendi, também o modo de pensar e viver das pessoas. Um momento de quebra de paradigmas. Isso sinaliza para quê, professor? É uma transformação lenta, gradativa, inevitável, sinalizando coisas que poderão boas acontecer doravante.
surgimento das redes sociais que mudaram o curso da história, impressionante. Tem gente que critica, fala que isso aí... Depois vou falar do Bauman, né? O Bauman fala que vivemos tempos líquidos, nada é para durar, eu vou emendar aí. Nada é para durar, tá tudo muito passageiro, muito rápido, então pega a onda logo e sai nadando. E as redes sociais, na minha opinião, é um grande veículo, por exemplo, de valores, de questões éticas. Incrível, né? Aqueles que estão compartilhando podem não ter claro a dimensão dos valores que estão comungando, mas elas estão dizendo os valores aos quais elas defendem. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o racha no Brasil entre PT e PSDB, que tem polarizado aí a questão, entre aspas, direita e esquerda, né? Porque um não se assume como direita e o outro não quer dizer que não é mais esquerda, não é? Então, nesse sentido, eu penso que as transformações serão cada vez mais rápidas. A informação rápida, a liberdade de expressão, ela garante uma transformação social rápida. E nesse sentido, por exemplo, não existe mais só uma voz. Até 10 anos atrás, por exemplo, os jornais impressos ou a TV era a voz oficial. E em esses donos das mídias, chegando a um acordo, acabava tendo uma única versão do fato ou do acontecimento. Hoje isso não é mais possível. Hoje alguém ouviu, viu, filmou ou gravou algo que tem a ver com a história e que não permite que de forma alguma fique só uma visão. E nesse sentido os valores se transformam mais rapidamente. Então é muito fácil, por exemplo, filmar, por exemplo, dizer que os black blocs são ruins atrás da polícia. Outra coisa é filmar os black blocs são ruins atrás dos black blocs, levando bomba. Essa é uma questão de valor muito sutil, de transformação social muito sutil, e que nós não nos damos conta. E que essa rapaziada já percebe quase ao nascer. Porque eles compartilham hoje, por exemplo, a melancia é vermelha, no dia seguinte eles compartilham a melancia é rosa. E no dia seguinte, depende do momento, a melancia é vermelha ou é rosa. Isso faz uma transformação de valores sociais, de democracia, de transformação que a minha geração, eu estou com 44 anos, não tinha a menor noção que aconteceria. Basta lembrar que eu fui educado em boa parte do meu tempo num colégio católico. Então todos eram católicos. Havia quase uma unicidade de valores. Hoje em dia, mesmo a escola católica mais tradicional não consegue mais isso. Então os muros foram arrebentados, as fronteiras foram ultrapassadas. Viver num condomínio fechado só garante uma coisa: a não convivência física com os mais pobres. Mas não impede a tramitação das ideias de um grupo para o outro livremente. Só me permite o finalzinho da minha pergunta. Isso não gera um desconforto? Não provoca uma instabilidade existencial? Porque a gente está meio perdidinho. Toda transformação mexe e mexe profundamente. Os divãs estão cheios, a psicanálise tem crescido de maneira assustadora. As pessoas estão meio sem base, sem pé no chão, ou estou equivocado ao fazer essa análise? Aí eu gostaria de lembrar um pouco do Tremendão, não é? Então, quando ele surgiu, o Erasmo Carlos. O Erasmo Carlos, grande roqueiro. Então, quando surgiu o Tremendão, era o fim da boa sociedade, da boa família, né? E nada mudou. Há transformação e há permanências na história. Então, essas instabilidades, elas fazem parte do percurso de transformação. Nada se transforma 100% e nada permanece 100%. Eu gosto de uma palavra que vira e mexe eu uso nos meus textos, que é italiana, que é o aggiornamento, né? Então, o aggiornamento parece que é o dia de hoje, mas está com um pé ou os dois lá atrás. E só parece que é o hoje, né? Que é o moderno contemporâneo. E nesse sentido, do fato, né? Isso. E nesse sentido, a insegurança que nos dá, ela é positiva. Porque mostra para a minha geração que eu não detenho a verdade, mostra para a sua que ela também não detém a verdade, e mais, essa nova geração que chega já tem dúvida se existe a verdade. Isso é uma transformação sem precedentes. Nunca na história, eu acho que nem o Império Romano, com tantas civilizações sob seu domínio, teve uma pluralidade, uma diversidade de pensamento tão grandes dentro do Império Romano. Isso, nesse sentido, esse é o nosso elemento, a informação. E mais do que isso, o livro didático, o livro impresso, o jornal impresso, todos eles perderam legitimidade como única fonte de saber. E nesse sentido, o divã ficará cheio, ficará. Mas não mais de pessoas, por exemplo, como na minha geração, que ficavam divididas entre o corpo e a alma, né? Então, Deus e diabo. Exatamente. Boa parte ia para o divã por causa de questões religiosas. Né? Hoje a classe média vai para o divã por questões existenciais, lógicas, de tramatura das concepções que tem do mundo, além da questão religiosa. É um avanço.
É claro que nós não sabemos onde estudará, como nunca se soube. Tá certo. Professor Vlaumir, que honra, né? A honra é minha, A Lages. gente está aqui nessa noite aí com o Lafayette, com o Cassone, discutindo temas assim tão empolgantes e presentes na nossa vida, né? A discussão aqui está na base da ética. Uhum. E a ética é uma disciplina da filosofia, não é isso? Sim, E a base de sua formação foi exatamente filosofia, isso. né? Eu queria que você explorasse um pouco essa questão aí da sua formação inicial, da sua formação de base, né? Você fez filosofia lá em Minas, Belo Horizonte, na PUC de Minas, e como passou uma época de juventude ali, né, na PUC, e hoje você é professor universitário. Uhum. O que você pode nos apontar assim de diferenças complicadas nessa questão de valores, nessa questão de ética, da sua época na universidade, em Minas, e hoje você como professor universitário? Vamos trazer essa discussão da ética para dentro da sala de aula, relação professor-aluno, enfim, esse ambiente universitário que você está vivendo com tanta intensidade ultimamente. Sim. Eu tive o privilégio de, apesar de estudar no final da ditadura, né, começo da democracia, de já encontrar professores democráticos em sala de aula. E nesse sentido, todos dialogavam, todos eram leitores de Paulo Freire, por exemplo, não é? Então isso garantia uma liberdade muito grande na sala de aula. Só que eu penso que a maior diferença, pelo menos na minha forma de atuação com os meus alunos, e a maior dificuldade às vezes, é a leitura. Essa geração ela tem uma leitura taquigráfica. Então, o Facebook, né, o Twitter e outras ferramentas que condensam cada vez mais o pensamento, faz com que eles tenham uma atenção cada vez menor. E nesse sentido, a leitura de textos muito longos é uma barreira muito grande na aprendizagem. E, às vezes é necessário um texto longo, e eles não têm concentração necessária para isso. Quer dizer, essa altura os clássicos jamais serão lidos, não? Por exemplo, clássicos que têm uma linguagem, por exemplo, como Iracema, precisa ser lido com um tradutor ao lado. Legenda. Exatamente. Porque a grande maioria não teria vocabulário para dar conta daquela É um questão. repertório limitadíssimo. E mesmo porque essa questão do construtivismo, ela tirou algumas atividades da sala de aula. Por exemplo, como pesquisa de dicionário. Pesquisa de dicionário são raros os professores que dão ainda hoje, não é? Vocabulário, famoso vocabulário, não é? E essa é uma questão fundamental. Claro. Porque não há humanização possível sem palavra. Se eu sinto algo, se eu penso algo que eu não sei denominar, é porque minha humanização não está completa. É o ato de falar que me possibilita expressar os meus valores. E nesse sentido, ainda ontem, iniciando as atividades na Barão de Mauá, eu cheguei numa sala para dar aula e fiquei muito surpreso e positivamente surpreso. Porque normalmente nós encontramos uma sala muito mista, na questão das idades, não é? E foi uma das poucas vezes que eu entrei numa sala onde todos eram da mesma faixa etária. Todos iniciando a vida acadêmica com a idade e a série adequada. E fiz algumas perguntas para eles. Como a aula era de bioética, não é? Eu perguntei para eles, há limite na proteção da vida? Eles ficaram pensando, calados. E eu falei assim, pois então vamos despertá-los, para que eles possam perguntar e buscar suas próprias respostas. Aí eu vou buscar lá no cotidiano deles algo que possa ser interpretado e mostrar para eles isso. E no caso eu sempre valorizo um pouco o cinema, que é o que eles mais veem, né? Filme, não é? Mais do que a leitura, hoje o filme é quase um livro para nós, não é? Exatamente. Então eu fui lá na Guerra Mundial Z e busquei um trechinho desse filme para mostrar a questão da bioética, para eles como é importante a questão da vida, que é uma cena quando eles chegam num laboratório, se eu não me engano, da ONU, né? Da Organização Mundial da Saúde, e o vírus do mutante ali, no caso do zumbi, já está impregnado ali também. E quando eles vão entrar na área que eles isolaram as pessoas que são zumbis, a advertência é, não os mate, também é uma forma de vida. Olha. E é esse o nosso desafio, é perceber que toda forma de vida merece ser preservada. Era um desafio que estava lá na minha época, e é um desafio que permanece até os dias de hoje. São as permanências. Você Sim. falou ainda há pouco aí. Exatamente. Professor Lafayette. Vlaumir, prazer conhecê-lo pessoalmente. Igualmente. Agradeço muito ao Cassone pelo convite. Prazer vê-lo, Lages. A minha primeira pergunta joga luz numa figura emblemática nesse início do século XXI, que é o Papa Francisco.
Particularmente, a primeira impressão que me causou saber que um jesuíta assumiu o comando da Igreja Católica, a minha memória voltou lá na Companhia de Jesus, na época da colonização. Eu tive uma coisa assim, vai permanecer esse quadro mais conservador numa instituição que é secular. No entanto, ele nos surpreendeu desde o início, né? Para quem conhece um pouco a Igreja Progressista no Brasil, saber que o Dom Cláudio Rumes estava ao lado dele, e acho que foi quem sinalizou para o nome Francisco, né? E ver toda a coerência da ação, da conduta, com os ensinamentos de Francisco de Assis, é algo realmente impressionante. Mas eu queria tocar num ponto. Entre os muitos momentos que ele nos surpreendeu, um deles foi ter saído de Roma fora da agenda e ter ido à ilha de Lampedusa, não é? E diante de centenas de cadáveres de imigrantes africanos, ele reza uma missa, faz um discurso. Na fala dele tem uma expressão emblemática. Ele diz que nós vivemos no tempo da globalização da indiferença. Então eu gostaria de lhe perguntar, primeiro, se você concorda que esse estágio atual do capitalismo pode ser definido de fato, né, com tanto consumismo, com tanto individualismo, como a globalização da indiferença. E, em segundo lugar, qual a perspectiva para o mundo cristão, católico, eu diria mais do que isso, para o mundo ocidental, uma liderança que me parece que nos surpreende a todos, a cada dia. A questão da indiferença é um dos temas das minhas aulas no curso de ética, inclusive, não é? Porque não é possível ser ético sendo indiferente. Então, se eu sou indiferente ao mendigo, né, não é só ao mendigo que eu sou indiferente. Eu sou indiferente à pobreza, à miséria, à exploração. A injustiça. Então, a injustiça. Ali é só uma manifestação da minha indiferença muito maior a outras questões, não é? E realmente a indiferença é uma questão que nós vamos superar muito, porque a indiferença é a prima irmã do individualismo, que é uma das questões fundamentais do liberalismo. E nesse sentido, ser indiferente com a demissão de alguém numa empresa é estratégico para o lucro capitalista. Então, por exemplo, se alguém hoje perde um emprego numa instituição e ela fez um percurso de 10, 20 anos na instituição, no dia seguinte ela tem quantos amigos? Pouquíssimos. Isso mostra o nosso grau de indiferença. Porque nós convivemos às vezes 10, 20 anos com a pessoa numa empresa e o único vínculo que nós tivemos com a pessoa não foi afetivo, emocional, humanizador. Foi de capital e produção. Uma vez que não tem mais o vínculo de capital e produção, não há por que telefonar, não há por que colaborar. Então isso já mostra o nosso grau de indiferença. E achei uma jogada de mestre dele, que quando fala de igreja, para mim fala de política, né? Eu nunca esqueço que a igreja é um Estado, né? Tanto é um Estado que uma catedral é um território supranacional. E as pessoas perdem esses detalhes aí na legislação, não é? E tanto que, por exemplo, na ditadura militar aqui em Ribeirão Preto, teve uma manifestação que o bispo acolheu todo mundo na catedral e a polícia não pôde fazer nada, porque era território além do nacional. Estava tendo questões diplomáticas envolvidas. Do Evaristo Arns, em São Paulo. Exatamente. Deu abrigo aos estudantes quando eles são perseguidos. E aí eu vou lembrar uma questão que eu pesquisei no meu livro de mestrado, né, o Anarquismo e Estado Pastoral do Imigrante, onde tem a bola inicial ali dessa questão social na igreja. E que é muito pouco percebida aqui no Brasil. Na Itália é mais visível, aqui no Brasil é uma questão invisível. Então quando você fala de Leão XIII, a Rerum Novarum, né, das coisas novas, né, que não tinha nada de novo, porque o Papa queria puxar uma marcha ré na história, não é? É inspirada na realidade num bispo que fez a pastoral do imigrante, que é o momento quando a igreja se abre realmente para os mais pobres e os mais miseráveis. Deu teologia da libertação, pois? Ainda não. Isso vai influenciar, vai influenciar. E esse bispo, Dom Scalabrini, ele tem uma carta que ele diz assim, não é? Porque ele foi uma espécie de laboratório antes da igreja se abrir para a questão social. Então ele foi a público trabalhando num tema que não era ainda oficial, mas muito próximo ao Vaticano. Sempre ali de uma forma muito discreta, muito sigilosa. E ele vai ter uma frase que é a seguinte: as questões do futuro são as questões do povo. A igreja deve estar onde o povo está. É aproximadamente isso.
porque ele já percebia que a monarquia não voltaria, ele já percebia que a república seria o sistema do futuro e que a democracia se implantaria. Nesse sentido, a Igreja Católica está vazia na Europa, né? O que é um tremendo perigo para o modelo civilizacional nosso. Sim, sim. E não à toa a França ter enfrentado de frente o islamismo com todas as acusações que teve de eurocentrismo e outras questões mais, não é? Ela foi de frente para o enfrentamento da questão cultural. No sentido do Papa, indo ao encontro aos mais pobres, ele está tentando dar um sopro de vida à Igreja, né? Tanto que quando ele assumiu, eu escrevi um texto dizendo, né, não raro, dependendo do tamanho do problema que ele enfrente na Cúria, né, ele terá lugar só com os empregados do Vaticano, e pode ver que ele tem almoçado muito com os empregados do Vaticano, e num determinado momento, nem com eles, deverá mudar a sede de lá para o Brasil, que será o único lugar que estará seguro. De preferência na torcida do Corinthians. Mais ou menos por aí. Professor, aproveitar, nós temos 2 minutinhos só para encerrar esse primeiro bloco. Você falou, pô, uma hora, né? São 30 minutos. Tá vendo? Vai faltar tempo e muito, né, Lages? Porque é delícia conversar com pessoas como você e os temas que você aborda são para lá de odiernos. A propósito do Papa, né, Lafayette, que leitura você fez desse Templo de Salomão, do Edir Macedo, hein? E o crescimento das pentecostais e das evangélicas, que já começam a ter bancadas influentíssimas em Brasília. Aí nós temos que pensar um pouco no partido que domina a nação, que é o Partido dos Trabalhadores, não é? O PSDB, como um partido liberal, tradicional de elites, não é? Já vem de uma longa história de perceber que a secularização é o melhor caminho. E nesse sentido, o PSDB, o quanto pôde, não acendeu uma vela nem a Deus nem ao demônio. E tentou manter a igreja razoavelmente distante. Embora, é claro, os pactos, os acordos foram feitos. O Partido dos Trabalhadores, de certa forma, nasce na sacristia. Uma das reuniões fundadoras dos trabalhadores, e que não consta em livros, não é? É uma reunião num dos colégios católicos mais ricos da capital de São Paulo, onde os intelectuais da USP, né, com outros reunidos, vão falar sobre a possibilidade de um partido dos trabalhadores. Então ele nasce numa sacristia. E nesse sentido, ele nasce e já cria uma linha de eleição, que foi muito explorada pelo Partido dos Trabalhadores, que é a religião. E isso vem num crescendo. Isso é um perigo para a democracia e para a república, né? A laicidade é uma conquista do pensamento republicano, do pensamento democrático, do qual eu, por exemplo, não abro mão. O Edir Macedo é mais O Estado deve ser laico, e é laico. Exatamente. Aberto a todas as manifestações religiosas. E o Edir Macedo e seu Templo Salomão são bem-vindos no terreno democrático das ideias, das livres confissões. Entretanto, não cabe a ele, ou à igreja dele, ou qualquer outra igreja, querer normalizar ou normatizar o que é o comportamento correto ou verdadeiro. Isso só cabe dentro do templo deles e em nenhum outro lugar. E assim mesmo está no momento do Estado começar a pensar em legislar sobre as regras dos cursos de teologia. Porque o que é ensinado nesses cursos é um tamanho grau de atraso, de retrocesso, de discriminação, de processo de exclusão, de convivência, que é uma vergonha. Bastaria pensar que se Jesus Cristo viesse hoje, possivelmente ele preferiria as meninas que do Baixo Meretrício de Ribeirão Preto do que muita gente encastelada nos postos religiosos. Olha só, hein? Vendo? Agora eu gostei, Lages, e provocou você aí, não? Bastante. Concorda? Esse finalzinho aí da discussão da laicidade, aliás, é o tema da minha pesquisa do doutorado, né? Laicidade e ensino religioso. Isso dá uma conversa longa. E incomoda muito. Incomoda muito, né? mexe muito. E até pensando um pouco sobre o Papa, né? Quando foi, por exemplo, a votação no Congresso argentino da legislação sobre o casamento gay, eu estava na Argentina, não é? Participando da movimentação. E fui depois assistir várias missas, tanto antes quanto depois, como católico que sou. Fui para apoiar o casamento gay e fui para assistir às missas católicas também. Então eu fui antes e fui depois. Em toda missa que eu fui, eu me senti na época da ditadura com o pessoal rezando contra o comunismo. Então, de acordo com o nosso arcebispo Bergoglio, vamos rezar contra o casamento gay. E aí todo mundo rezava, inclusive eu, né? Mas pela aprovação, claro, né? Após a aprovação, eu fui novamente à missa e estava lá, né? Vamos rezar para salvar a família. E eu rezando para dar graças a Deus, tinha mais um tipo de família legítima no Estado argentino.
Aí no dia seguinte eu peguei um táxi, né, e o taxista foi falar contra o casamento gay, né? Aí eu brinquei com ele, né? Poxa vida, e eu pensando em abrir uma empresa aqui de 10 milhões porque tinha um casamento gay. Claro, que eu não tenho nem a sombra desse dinheiro, né? Mas ele se assustou e mudou de opinião imediatamente. Pode ser um bom investimento, professor. Nós vamos fazer o nosso intervalo, primeiro e único, e já voltamos conversando com o professor, doutor, sociólogo, filósofo, Vlaumir Souza. Ele é articuladíssimo, né? E tem uma fala agradável, lúcida. É professor, né? Professor. Ele deve ter sido um grande pregador de massas, hein? Dir Macedo, de olho no Vlaumir Souza. Voltamos daqui a pouquinho. Mais saúde, mais bem-estar, mais interação, mais opinião. Eu quero muito mais, mais TV, mais Ribeirão. O canal 20 agora é TV mais Ribeirão. No canal 20 analógico e 22 digital net. Anuncie 16 2111 2111. Na infância, começamos a cultivar as amizades, aprendemos valores importantes, iniciamos o desenvolvimento de nossas habilidades e comemoramos as primeiras conquistas. Princípios que são a base de um ensino focado na qualidade e que visam grandes conquistas. Esta é a filosofia do Colégio Castelo. Priorizar o que é importante em cada etapa do desenvolvimento do aluno. Assim é possível adquirir conhecimento e valores que permitem a formação integral do ser humano e preparar o estudante para enfrentar o desafio do vestibular. Colégio Castelo, do berçário ao ensino médio. Praça São Leandro 56, no Jardim Paulista. Fone 3624-1827 ou 3627-7882. De volta para o segundo e último bloco da nossa grande entrevista, hoje prazerosamente recebendo o professor, doutor Vlaumir Souza. E eu vou lembrar mais uma vez que estamos mudando de horário, né? A partir da semana que vem, a grande entrevista passa para sextas-feiras, 8h30, né? Na grade das 8h30. E no domingo, uma reapresentação às 11 horas. Viu? À vontade, Lafayette. Vlaumir, recentemente eu vi uma entrevista sua falando sobre um projeto na área de história oral que resgata um pedaço da história de uma instituição de grande respeito aqui em Ribeirão Preto, que é a Barão de Mauá. E parece-me que o alvo principal é recuperar um posicionamento bem singular da Barão de Mauá, no sentido de abrigar professores aposentados compulsoriamente pela ditadura militar, professores que transitavam pela USP, pela Unesp. E eu tenho muito orgulho de ter sido aluno da Barão de Mauá, de ter conhecido o Dr. Domingos Spinelli, o seu Fávaro, de ter sido um amigo pessoal do professor Nicolau Spinelli, pessoa a quem eu devo muito, profissionalmente, pessoalmente.
E fiz o meu curso ali no final, no crepúsculo ali da ditadura militar. Mas não só professores. Eu me lembro perfeitamente de uma palestra, por exemplo, com o Prestes ali. Olha. Sabe? E o que era muito raro, uma instituição privada abrir espaço para um evento como esse. Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais, e acho que todo mundo que está nos vendo e ouvindo, com certeza também terá muito interesse em ouvi-lo. Sim. Esse foi um trabalho que nós realizamos com o apoio da reitoria, né, com a professora Dulce Pamplona Guimarães, a professora Bela Faceto, também do curso de História, e o apoio da coordenadora da época, que era Nara Makovics, do curso de Comunicação Social. Então, como a Barão de Mauá tem um curso de Comunicação Social e Jornalismo, então nós tínhamos os estúdios lá. Então nós pensamos em unir a história oral com a questão de resgatar a memória da instituição. Porque, de fato, a Barão de Mauá ela foi um ícone no país, nesse período, porque ela foi uma das poucas instituições, nós não podemos falar que foi a única, porque nós não temos uma pesquisa nacional disso ainda, né? Mas possivelmente foi uma das poucas instituições que abriu espaço no Brasil para que professores caçados pelo regime militar ou perseguidos por ele pudessem atuar. Isso demonstra que o Dr. Spinelli, quando fundou a instituição junto com o Sr. Fávaro, né, que ele está vivo, está lá até hoje trabalhando, dando expediente lá firme lá na instituição, não é? Eles abriram a instituição realmente com um pensamento democrático muito claro, a favor da diversidade e da pluralidade, que foi uma das maiores forças que tornou a instituição tão célebre até os dias de hoje. E nesse sentido ela trouxe alguns professores que eram emblemáticos. Trouxe, por exemplo, Maurício Trachtenberg, né, que é um dos maiores sociólogos que nós temos notícias no Brasil, não é? Trabalhando na área de história, de sociologia, né? Trouxe também, ainda vivo e mora aqui em Ribeirão Preto, né? O professor Melinhadas, que junto com o José trabalhou ali, fizeram publicações que foram as mais vendidas na época e também totalmente ligadas ao pensamento progressista e crítico. Nesse sentido, o doutor Spinelli e o doutor Fávaro enfrentaram os militares. Tanto que o doutor Spinelli teve que depor algumas vezes para explicar a presença desses professores ali. E em todo momento ele permaneceu apoiando os professores. Isso é uma grandeza na questão da educação sem comparação, né? Só isso já basta para mostrar o nível da Barão de Mauá. Lages. Pegando o gancho da pergunta do Lafayette, né? Você está falando aí de um trabalho encabeçado por você na Barão, em relação a um período que nós não tínhamos a democracia. E hoje nós temos. Hoje nós temos uma democracia, liberdade de expressão, manifestação. Mas a gente fica naquela angústia, professor Vlaumir, que é uma democracia ou que não se completou, ou está faltando algumas bases, inclusive éticas, já discutimos esse tema hoje, né? Aquela sensação muito perversa até, de que é uma democracia enganosa, de que as instituições não funcionam como deveriam funcionar a partir dessa visão de democracia. Você sente isso também hoje? Hoje, que eu digo, no Brasil, né, na conjuntura que a gente está vivendo, o que está faltando para que esse regime democrático realmente traga uma satisfação, traga uma realização, traga aquela satisfação de que, olha, eu estou exercendo de fato? Quer dizer, onde que está o problema? Onde está o entravamento disso? São nas instituições ou é no cidadão? E esses barcos regulatórios que pululam por aí, hein? Ou tendem a pulular? É marco regulatório para isso, é para a imprensa, só se fala isso. Isso é o quê? Um sintoma de quê? Primeiro tentando responder o professor Lages. Isso, está embutido na questão dele, da democracia e da liberdade de expressão até. Sim. Primeiro que eu penso que nós não saímos do estado estamental ainda. Nós temos um estado capitalista, com um certo empreendedorismo, mas o estado ainda é estamental. Esse é o nosso maior problema. Basta pensar a questão de que nós temos a cidadania no Brasil e uma coisa quase nada debatida e nem financiada para ser pesquisada, que é a estadania. A estadania é o fato de que, por exemplo, o servidor público, concursado ou mesmo contratado ad infinitum, e essa é uma questão interessante de se pensar, porque na negociação da passagem da ditadura para a democracia, vários acordos foram feitos. E o mais lapidar de todos foi aquele que garantiu a estabilidade para quem tinha mais de 5 anos de trabalho prestados ao Estado.
Esse funcionário estável, ele é a ponta de lança da ditadura até os dias de hoje. Porque ele foi selecionado pela confiança num regime não democrático. Olha aí. Ao mesmo tempo, o Estado premia a traição ao cidadão, mas a fidelidade ao estamento estatal, com a aposentadoria integral. Isso é de uma vilania, de uma humilhação pública tremenda. Porque não há problema na aposentadoria privada. O problema está na aposentadoria pública, com salários integrais. Se o servidor público merece algo a mais por não ter fundo de garantia, que se pense numa nova engenharia. Porque não dá para pensar mais esse estamento tão estável a vida toda às custas de aposentadoria de um salário mínimo. Essa é a primeira questão. A segunda questão, eu penso que não há nenhuma, até o presente momento, pelo menos uma sociedade mais simples, talvez naquele estamento aí capitalista, de que não há renovação no Brasil, não há circulação de classes, aquele 1% que é dono de quase tudo e não aparece em nenhuma revista, em nenhum jornal, a não ser quando o esquema de corrupção explora, quando aqueles grupos estão envolvidos, onde, na realidade, a liberdade de expressão está garantida e ela acontece. E nesse sentido, basta pensar a questão da mídia privada e da mídia enquanto grupos sociais organizados. Nesse sentido, por mais que o Estado possa ter tentado controlar isso, ele não consegue. Porque ele deveria que mudar toda a questão do logaritmo da internet. Isso daria um prejuízo para o capital também, que seria muito grande. Então não compensa. É mais lucrativo manter a liberdade do que se fazer a perseguição. Por um outro lado, eu penso numa outra dinâmica, que é a questão do explorado que não se emancipou da exploração. O Partido dos Trabalhadores ainda deve um pouco. Em qual sentido? Ao viabilizar uma rechaça tão grande dos movimentos sociais, eu sinto que hoje em dia nós ainda conseguimos continuar com a mesma frase tão antiga da Primeira República, né? De tal a tal questão social é questão de polícia. Isso é muito triste. E essa sim é uma marca de autoritarismo muito grande na nossa sociedade. Então, até há pouco tempo se dizia, esses jovens são alienados, não participam de nada, não querem saber de nada. Bastou a juventude ir para a rua e todo mundo, que terror, que horror. Ora, nós queremos omelete sem quebrar ovos? Só no Brasil. Isso é possível? A transformação social, ela requer, às vezes, cicatrizes profundas. Basta pensar que os países mais democráticos do mundo tiveram cicatrizes profundíssimas. Basta pensar a Guerra de Secessão que dividiu os Estados Unidos. Sem ela, a Terra da Liberdade não teria se implantado. Ou então pensar a Guerra de Séculos, por exemplo, entre franceses e alemães. Ou então entre franceses e ingleses, cada um lutando por um tipo de liberdade. E a liberdade brasileira é aquela liberdade bem azeitada, né? Desde que eu tenha um emprego, desde que seja classe média, está tudo certo. Mexeu no meu quinhão, pronto, já não sou mais livre. Eu estou sendo oprimido. Então é a liberdade do lucro que está em questão. E nesse sentido assusta muita gente, que nunca teve regra alguma para pôr e dispor na exploração nesse país. Valmir, em junho do ano passado, você estava num estúdio de TV aqui em Ribeirão Preto, fazendo comentários sobre as manifestações. Uhum. E foi muito interessante aquele programa, porque no meio do programa tinha imagens ao vivo das ruas de Ribeirão Preto com 20 mil pessoas, algo que a gente nunca viu. E de repente a pessoa que comandava o programa anuncia que algumas pessoas tinham sido atropeladas naquele Sim. momento e todos nós conhecemos essa tragédia. O que aconteceu que o gigante voltou a adormecer? Primeiro que o Estado usou todos os recursos possíveis e imagináveis para garantir que a população não se mobilize. Então, nossa elite política, ela é avessa à participação social. Reacionária ao extremo. Né? Então, tanto faz, e isso hoje em dia tanto faz, se é o PT ou o PSDB. Né? Tanto o PT quanto o PSDB têm projetos de poder. E nesse sentido, eles não estão abertos.
E até pensando aqui numa questão, não é, lapidar, né? Da ontem eu morri de dar risada quando eu vi isso, né? O candidato do Nordeste, das oligarquias, não é? Falando, por exemplo, atendendo uma demanda dos movimentos sociais de julho, né? Dizendo que no governo dele o transporte será gratuito. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, né? Se o transporte será gratuito, qual será o lucro que essa elite levará? Será muito maior do que a atual, porque não existe jantar de graça. Não existe. No capitalismo, não. Alguém está pagando a conta e alguém está lucrando. Então, qual é a engenharia montada? E naquele programa, acho que foi um programa muito feliz na Rede Record, inclusive, não é? Porque tive a oportunidade de expressar um pouco mais do que eu pensava. Foi um programa que durou quase 1 hora também. E realmente foi um momento lapidar. Só que além do Estado, não é só o Estado que se mobilizou. A sociedade civil também se mobilizou. Então, por exemplo, teve muita gente que perdeu o emprego, porque postava alguma coisa no Facebook que mostrava mobilização social constante. A gente foi pressionada a parar de publicar as coisas para não perder o emprego. Olha só. Além disso, houve uma contaminação da internet que dura até os dias de hoje, de bichinhos e criancinhas. Foi uma estratégia fantástica. O que nos comove mais do que uma criancinha chorando, cantando, Desviar o pulando? foco da discussão. Ou um bichinho brincando com seus animaizinhos de pelúcia. É totalmente cândido para nós. Então houve várias ferramentas aí para desmontar esse processo. E mais do que tudo, para manter como questão de polícia, criminalizar as principais lideranças. Então se a gente pega hoje em dia todos os processos que foram abertos, não é? E até a demanda por leis mais rígidas, e aí sim eu vejo um risco para a democracia. Essas leis mais rígidas querem tirar o direito do povo de se manifestar. Agora, professor, essa gente não investe e não banca tudo isso em função do baixo nível de politização do brasileiro. Desconhecimento da política. Estamos à véspera de um processo eleitoral, não vou votar mais de ninguém, tudo igual. Quer dizer, o sujeito não tem nem ideia da importância da democracia, da escolha, do voto. A única arma que ele tem. Mas aí tem uma engenharia montada. Por que não vinga isso? Cada vez pior, tanta indiferença. Vou votar nulo, vou votar em. Não quero nem saber. Tudo igual, não me machuca quando fala isso. Tem uma engenharia legal que foi montada pela direita, quando houve o processo de redemocratização, e foi mantida pelo atual governo. E o atual governo, inclusive, criando limites para a criação de partidos, foi no mesmo sentido, da direita de poder consolidar um grupo no poder. Tanto fazendo-se a PT, PSDB ou qualquer outra ala dessas que estão no holofote principal. E nesse sentido, basta pensar o tempo de TV. Os nanicos desaparecem. Isso já é uma forma de manter tudo como está. Quando o povo aprender que ele pode votar em qualquer um, menos naquele que pontua logo de cara mais que 20%, a legislação mudará também. Porque o povo acordará que o voto branco, o voto nulo, é um sonho anarquista que não procede. Porque a legislação foi montada para garantir a eleição e não o próprio ato democrático. Nesse sentido, basta um voto para ele estar eleito. Sim. Por absurdo que pareça. Mais votado. Exatamente. Não é o melhor Isso votado. é um absurdo legal total, não é? Mas a elite faz lei para se manter no poder. Quando a população acordar para o fato que ela deve votar em alguém, e como protesto em votar em alguém que não pontua mais que 20%, a elite política acordará para o fato que ela poderá ser arrancada via voto do poder. Enquanto o voto em branco for utilizado como estratégia, é uma ingenuidade sem procedimento, tudo se manterá como está. Aliás, o voto em branco ele é bem-vindo, porque o voto em branco ele poderia votar no candidato mais crítico, por ter algum tipo de informação. E, no entanto, ele opta por dizer o quê? Prefiro que continue tudo como está. Então, o voto em branco é aquele inocente útil. Ele mantém o sistema, ele não transforma o sistema. É um protesto que nasce morto na Exatamente. essência. Vamos falar dos seus livros antes que acabe o programa. Bom, já citamos na abertura esse livro aqui, Anarquismo, Estado e Pastoral do Imigrante, né? Este é um dos seus livros. Alguma observação a respeito, professor? Esse foi meu mestrado, né? Ele circulou pela Folha de São Paulo por quase um mês à época, né? Foi um dos primeiros trabalhos de alunos publicado pelo selo da Unesp, Estado de São Paulo, na capital. Ah, que legal.
Democracia Bandeirantes, distritos eleitorais e eleições do Império até a Primeira República. Isso. Isso é uma pesquisa danada, hein? Foi meu doutorado, Puxa, questionando aquela versão da história puramente econômica, que colocam os trilhos como a explicação fundamental da história. Aí eu tento mostrar que é uma explicação política própria do político, que é a dinâmica dos distritos eleitorais, que é uma dinâmica invisível. Como hoje ainda é invisível para a grande massa, a divisão do Estado, as regiões administrativas, as regiões de judiciário, a divisão da igreja, tudo são nomenclaturas de poder que foram construídas a essa época e que a elite visualiza muito bem para se organizar e se manter no poder, e o povo não tem a menor noção do que está acontecendo. E agora a mais recente produção literária, né, o seu mais jovem Rebento, que é um livro de poemas, aliás, Isso. de uma economia modernista, né? Coerente com aquilo que você falou. Porque é bem curtinho, então o sujeito não lê, né? Dificilmente, se fosse os Lusíadas, não leria jamais. E bem enxuto o estilo, bem, Isso. peguei agora, tu mandou um exemplar, estou tomando conhecimento agora, como segundos, né? Teu orgasmo no meu, o meu no teu, simples, pleno, assim. Né? Escolheu uma quente, hein? Abri logo aqui, ó. Né? Resolução. É isso mesmo? Dou-vos de presente, como sempre me pedistes, em silêncio, minha ausência. É chique, então as tiradas bacanas. E explorar a questão existencial, né? Tem aspecto de solidão, Isso, de amor. exatamente. Tem coisas românticas aqui. Sim, Dá tem. para dar uma olhadinha assim bem rápida. É um livro de amor, mas não é um amor romântico daquele idealizado. De escola, né? É mais a crise do amor do século XXI, né? Amo-te, meu bem, mas meus bens, meus bens. Não me comprometa. Então é mais ou menos por aí. Gostei. Nesse sentido, não é? É uma convocação para reflexão, para o ato de amar, né? Inclusive o nome do livro, né, Versos e Reversos, já disse isso numa outra entrevista, mas vou repetir aqui porque eu acho que é importante lembrar, né? É inspirada no Chico Xavier, quando ele tem uma fala, né? Até mesmo o ódio, que supõe ser a antítese do amor, nada mais é do que o amor que adoeceu, né? Então, mesmo quando dou-te de presente a minha ausência, posso te dar de presente a minha ausência, mas no meu pensamento você jamais dormiu. Né? vendo? Então isso não está escrito, demanda a interpretação do que está ali no intertexto. O né? lançamento será agora no próximo sábado, lá na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. Em cima da questão literária, por que se lê tanto autoajuda, hein, professor? Todo mundo quer uma solução fácil e rápida, né? Que E a coisa. vida não tem uma solução fácil e rápida. A vida é complexa, né? Entregar-se à vida é uma questão urgente. Só que penso também que as pessoas complicam muito por estar tão afincadas em regras que às vezes não dizem mais questões do seu tempo. Então, quanto nós somos agarrados a saudosismo, ao passado, ou algo que não deu certo na nossa vida pessoal, aquele passado que não se resolve, nós não nos jogamos para o futuro. Tanto que eu tenho um lema na minha vida, às vezes eu até falo com os meus sobrinhos, se eles têm algum problema, né? Às vezes eu brinco para eles. Qual que é a regra? Sempre em frente. Aí para minha sobrinha mais nova, eu lembro uma cenazinha do filme do Walt Disney, né? Como é que falava o peixinho? E ela fala assim, continue a nadar, continue a nadar. As pessoas se prendem muito a questões passadas e não percebem que há uma história imensa pela frente a ser vivida. Isso não quer dizer que as pessoas não devem viver as suas dores, suas angústias, devem. Não sou a favor de tomar calmante a qualquer tipo de dor ou sofrimento, ou já se internar aí, fazer um tratamento com qualquer dor que a pessoa tenha ou uma angústia. Mas deve estar aberto a perceber que a dor é uma forma de aprendizagem humana, que nos torna mais humanos ao respeitar a dor do outro, por ter vivido alguma dor muito intensa. Bacana. Sem precisar ser Camilo Peçanha, que insinuava, sugeria via poesia portuguesa, que fora da dor nada existe também, né? Temos 5 minutinhos para você fazer uma questão de 1 minuto, ele responder em 1 e fechar a conversa. Lafayette também. Olha o relógio, puseram até um relógio aqui para a gente não perder o tempo. Vamos lá. Então vai. O professor Bem Valmir, objetiva. Você falou aí que a elite, né, tem um controle muito grande dessas divisões administrativas, jurídicas, etc. E o povo nem se dá conta disso. O próprio mecanismo eleitoral também, né? Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Como é que o povo desconhece completamente os mecanismos do processo eleitoral em que ele participa, em que ele tem um poder de decisão e por falta de consciência, por falta de controle desses mecanismos,
ele nem imagina como é que ele pode realmente interferir nos resultados eleitorais. Sim. Primeiro, eu gostaria de lembrar que nesses mecanismos, o que mais me chama a atenção é aquele que não aparece, que é a divisão interna dos partidos. Então, não existem institutos eleitorais para eleger deputados em São Paulo, mas os partidos estão divididos em regiões. E eles mapeiam essas regiões para consolidar o seu poder. A influência do Lages, por exemplo, político vai até tal cidade. Daqui para frente não pode ir. Salvo aqueles casos assim emblemáticos, que serão aqueles que vão arrastar os votos, não é? Essa é uma outra questão complicada, porque o nosso voto por coeficiente eleitoral garante que um único nome puxe às vezes 5, 6, não é? Então as pessoas têm que estar atentas a isso. Eu quero votar, por exemplo, no candidato A, mas eu sei que ele terá milhões de votos. Mas sabe que eu quero que seja eleito outro nome do partido dele? Isso deve ser pensado também. Porque você não vota só em um nome, você vota em todos. É isso aí. Lafayette. Palmeira, aproveitando que somos 4 educadores e a gente está diante de um Plano Nacional de Educação, né, que prevê aí 10% do PIB investido em educação até 2024, eu queria fazer uma colocação, se você concorda com a observação feita por alguns economistas que dizem que o problema do Brasil não é dinheiro em educação, o problema é de gestão, sabe? E levando também em consideração o envelhecimento da população, nas próximas décadas o número de alunos no ensino fundamental, no ensino médio, tende a cair, né? Como é que você vê essa questão? Primeiro, eu penso que o maior pecado do Plano Nacional de Educação não foi a questão dos recursos, foi a questão de não viabilizar a questão de gênero. Foi uma vitória das igrejas, da religião, contra a mulher, contra a comunidade gay. Esse foi o nosso maior problema. Pouquíssimo debatido pela sociedade, mas que lá nos calabouços foi muito falado. Segundo, o dinheiro que nós temos, ele não é suficiente em todas as áreas, mas em algumas sim. Vou dar meu exemplo pessoal, eu trabalhei com merenda escolar. O que eu recebia para a merenda escolar era mais que o suficiente, tanto que eu servia para as criançadas de fruta uma vez por mês. Só que como a merenda era muito boa, todo mundo achou que tinha fraude, porque o dinheiro aparecia. E aí eu fui denunciado ao Estado e veio uma investigação, não é? Aí eu pensei assim, poxa vida, né? Os que não estão servindo nada não são inquiridos. Aqueles que conseguem servir salada de fruta uma vez por mês, além daquilo que é obrigatório, são os criminosos, né? Sim. Essa é a realidade. Então, o recurso para algumas pastas é suficiente, para outras não. Tanto que eu não tinha dinheiro para comprar fósforo, eu tinha que doar o fósforo. Perfeito. Olha só, o relógio fala, Zé Fini, como dizia o filósofo. Acabou. Lages, mais uma vez, muito obrigado. Foi ótimo tê-lo aqui. Eu gostei muito da sua participação. E de Lafayette, consegui tirar lá dessa casa para vir aqui em Lafayette. Que legal, obrigado, viu? Obrigado. Importante contribuição. E a vocês, pessoalmente, Lavírio, um especial muito obrigado. Parabenizado por esse trabalho vibrante que você faz. Você é um otimista, você quer mudança e atua nessa linha. Acho isso muito importante. Precisamos de pessoas assim, né, que façam, mais discutir, mais fazer. Obrigado. Foi ótimo tê-la aqui com a gente, viu? Obrigado pela oportunidade de poder educar e participar e discutir com tanta gente ao mesmo tempo. Muito obrigado. Legal. Amanhã nós vamos ter uma representação, né, meu querido Tiago? Amanhã uma representação normal, você manda no mundo do horário. Amanhã às 15h30 deverá aparecer uma representação. Na quinta para sexta de madrugada é horário antigo ainda, mais uma. Acho que na sexta, porque nós vamos só começar na sexta-feira, já teremos, né? Não terá mais representação, nós teremos um novo programa no horário de 8h30 e no domingo a representação do programa de sexta. Então, semana que vem, não mais terça-feira, só às sextas-feiras. Obrigado por sua qualificada audiência, foi muito bom tê-los em nossa companhia. Até nosso próximo encontro, num novo horário a partir da semana que vem. Um abraço.